Olá, gente. Espero que todos estejam bem, né? Vou dar continuidade à leitura, né? Tiago Devocional, capítulo 3. Fizemos a leitura do 1 e do 2. E agora nós vamos fazer o capítulo 3 desse magnífico livro, né? Um livro muito atual, como toda a Bíblia é, né? Pegar a Bíblia, você vai contextualizar com a tua realidade, a nossa realidade, né? E vai tirar muitos frutos de sabedoria, né? Frutos bons, né? Esse capítulo ele tem 16 versículos e o 18, né? 18 versículos. Ele tem dois temas: os pecados da língua e o dever de refrear, né? São um problema do ser humano de uma maneira em geral. E a outra parte, e essa vai do 13 ao 18, a sabedoria lá do alto. E os pecados da língua, né? Ela vai até o versículo 12. Está dividida assim conforme uma outra Bíblia aqui que eu tenho, fora do aplicativo. Caso o irmão, uma Bíblia de estudo de Genebra. Muito boa, né? As interpretações, os comentários, eu gosto bastante. Fica a dica aí para compra, né? Vou fazer a leitura. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Tem muita gente que gosta de ser entendido, né? Acho que às vezes, se pudesse, não andava, voava, né? Versículo 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Olha aí. Se alguém não tropeça em palavra, o tal perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Olha só, né? Versículo 3: ora, pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo grandes e levadas ao impetuoso vento, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia, né? Principalmente a fofoca e coisas que realmente não são verdades sobre uma pessoa, né? Tem gente que tem essa característica de falar de outra pessoa de uma forma assim que eu pelo menos quando eu percebo, né, em alguém isso, eu fico até sem jeito, né? Não é porque eu sou perfeito, não, porque como a própria palavra diz, né? Nós temos as nossas imperfeições, né? Mas tem pessoas que, nossa, parece um vício, né? Versículo 6: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansam e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É o mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, ou seja, oramos, né? E com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Muitas vezes, você ora por aquela pessoa e quando a fé está falando mal, né?
Ora lá na igreja pelaquela pessoa. Da fé está dizendo arruma de coisa ruim, né? A gente precisa repreender e fazer essa autoavaliação. Importante. Versículo 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém isto que se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? E quem é que vai beber, né? A saloba, né? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte de água salgada e doce? Quem dentre vós é sábio e entendido? Aí nós vamos partir para um outro tema, né? Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato e as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração. Não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. E isso não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra é perversa. Meu irmão, você está saindo de uma igreja, pretende se congregar em outra? Perceba isso aí, porque se tiver, eu sinceramente, eu preferia ficar em minha residência. Porque tem gente que você convida para ir para a sua casa, que ela sai falando, ou ele sai falando do que tem na tua casa, né? A pessoa nem respeita a privacidade, né? Ambientes assim, eu sinceramente não faço questão. Versículo 17. Mas a sabedoria do alto vem principalmente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Que às vezes você chega na casa de uma pessoa, você vai orar até, né? Vai fazer uma oração, né? Mas aí depois sai falando da pessoa, porque a pessoa, o fogão da pessoa é assim, a casa é muito cheia assim, não é arrumada. Aí vai sair fazendo aqueles comentários totalmente descabíveis, né? Da privacidade da pessoa. E versículo 18, ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz, né? E a paz é essa, é que você, se tiver que falar de alguém, fale de bem. Se há algo que essa pessoa precisa ser corrigida, ore por aquela pessoa, né? E tratando a todos com paz, não fazendo exceções, porque muitas vezes, vamos imaginar, você está no bairro, seu bairro, e todo mundo sabe que você é um cristão, né? Às vezes você é um bom católico. Eu não estou aqui fazendo separação, não. Você é um bom católico ou um bom evangélico, né? Sai com a sua Bíblia, ou as pessoas identificam, mas o seu tratamento com o vizinho é péssimo. É carrancudo, não fala com uns e com outros não, né? Tem aquela concepção de separar as pessoas. Gente, isso não é de Deus. Isso é um comportamento que não condiz com aqueles que são de Cristo, né? A gente precisa meditar muito sobre essa questão, sobre comportamento cristão, né? Que isso é muito importante. Então vai ser o meu devocional do capítulo 3 de Tiago. Forte abraço para todos. Até a próxima. Se Deus quiser, né?